A paz do Senhor Jesus. A emoção é muita, né? Papai, nós preparamos uma homenagem para o Senhor, tá? Eu vou ler brevemente. É um breve relato porque a história é muito longa, né? E depois vamos fazer uma projeção em homenagem. Então eu vou ler. Papai e mamãe. Não tem como falar de um se não falar do outro. Senhor Durval Jacob Níquel e Dona Maria José de Oliveira Níquel. Casaram-se no dia 6 de dezembro de 1958. Tiveram 10 filhos, todos na presença do Senhor. Durval Filho, Doris, Denise, Deise, Delza, Mário, Terezinha, Amina, Edson e Andréia. 15 netos e 15 bisnetos. Eles viveram juntos e felizes durante 63 anos, até o dia em que o Senhor Jesus chamou a nossa mãe, no dia 4 de fevereiro de 2022, com 88 anos. A conversão dos nossos pais se deu quando a tia Oscarina Jacob da Silva, essa que está aqui ao nosso lado, se deu quando ela, irmã do papai, hoje com 96 anos, falou com a mamãe: Maria José, eu agora sou crente na Congregação Batista de Viana. E mamãe disse: eu vou com a senhora. A partir daí, a mamãe passou a frequentar a Congregação Batista de Viana junto com a tia Maria, sua tia. E na Igreja Batista, a mamãe fez a profissão de fé com o pastor Manuel Leal, que já partiu para o Senhor. A mamãe tomou a decisão de se batizar. E o pastor Manuel Leal me perguntou: é a primeira vez que a senhora vem aqui? Já quer o batismo? Ela respondeu que ela já tinha aceitado Jesus pelo rádio, através do programa Visita ao Seu Lar. Ela disse que acompanhava o programa, inclusive lendo a Bíblia onde era determinado. O pastor aceitou a sua explicação e ela foi batizada no dia 9 de setembro de 1971. Papai não aceitou acompanhá-la à igreja, mas permitiu que ela levasse os seus filhos com ela. Ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, porque ele queria verificar se havia alguma diferença, para saber qual falava a verdade e também para poder discutir com a mamãe. No entanto, lendo as Bíblias, ele chegou à conclusão que elas eram iguais. A única exceção são os livros apócrifos da Bíblia católica. O papai saía do trabalho às 5h40 da manhã. E mamãe reunia os filhos em volta de sua cama para orar, pedindo a Deus pela salvação e bênçãos de Deus sobre ele no seu local de trabalho. Aí ocorreu que a tia Oscarina, ela tinha um filho doente. Então ela convidou o papai para acompanhá-la num culto na igreja Cruzada de Viana, hoje atual quadrangular, para acompanhá-la numa campanha de cura, onde Deus verdadeiramente estava curando. E papai foi com tia Oscarina. A igreja estava muito cheia e ele assistiu o culto do lado de fora. Voltando para casa, ele disse a tia Oscarina: eu vou usar uma metáforazinha aqui, só para explicar. Ele não tinha o Senhor, mas nós vamos entender o que ele disse. Ele disse assim: o santo, aquele pastor era forte porque ele pegou aqui fora. Mas nós entendemos, sabe o quê? O Espírito de Deus estava com aquele pastor e alcançou o meu pai lá fora. Glória a Jesus. E voltando para casa, ele disse a tia Oscarina que continuaria seguindo a campanha. E continuaram os dias. E o pastor convidou para entrar e ele disse: estou bem aqui. Nos dias seguintes,
o pastor fez um apelo para quem queria aceitar Jesus Cristo, dizendo que este apelo também era para os que estavam lá fora. Então ele fechou os olhos e levantou as mãos para cima e confessou Jesus como seu Salvador. Um ano depois, no dia 10 de setembro de 1972, papai foi batizado nas águas. Mamãe e os filhos estavam firmes e ativos na igreja batista e o papai frequentando a igreja cruzada com o nosso irmão mais novo, Edson. Só falta 2. Então a mamãe conversou com o pastor Anadir Rodrigues de Souza, já falecido, e disse que em razão do esposo estar servindo a Jesus na igreja cruzada, ela gostaria de acompanhá-lo. Ela pediu ao pastor que cuidasse dos filhos dela. Nossa, eu ainda não. E qualquer problema era só comunicar ela. O pastor concordou com ela e ela o agradeceu. Os filhos cresceram na alegria da realização da obra do Senhor. Mas nessa época se iniciou o trabalho da Igreja Maranata aqui, exatamente nesse local. E a minha irmã Doris, no dia 31 de janeiro de 1981, se identificou com a Maranata e veio para cá. E aí no final do ano, os demais irmãos, inclusive já eu, com 7 anos, nos identificamos também e viemos. Aí ficou na Igreja Batista, continuaram meu irmão Durval com a sua esposa Marta, a minha tia Oscarina, e continuamos irmãos, mas passamos a frequentar aqui a congregação Igreja Cristã Maranata. E dentre muitos jovens que nos acompanhavam, Sebastião Tavares, falecido há poucos dias, nosso amigo Silvio, que se tornou família, casou com a minha irmã Delza, sempre estivemos juntos. E uma vez que os filhos se estabeleceram aqui na Maranata, a mamãe, pela união da família, também veio com a tia Maria. E logo depois o Edson veio também. Então, com toda a família na Maranata, papai acabou se identificando também e vindo fazer parte no mês de novembro de 1983. E foi assim que todos passamos a ser desta Igreja Cristã Maranata. Papai, ele se identificou após um encontro de jovens no Manaim de Domingos Martins. E após 3 meses ele foi levantado diácono da igreja. E ele perguntou o pastor Deloí o porquê. E o pastor Deloí, com toda a sabedoria, lhe disse que a decisão tinha sido tomada com base nas informações de Deus através dos dons espirituais. A última. Diaconato esse que está presente na vida dele até hoje. Aleluia. E papai disse que não sabia fazer o período de louvor do culto, preferindo trazer sempre a pregação da palavra. Papai gostava de ficar na porta ou no portão da igreja para receber, conversar e acolher as pessoas, fossem eles visitantes ou membros. Ele sempre foi uma referência de apoio aos jovens, aos adolescentes, às crianças. E aos novos na fé. Sim, muito. E orava com as crianças todos os dias após o culto. E numa certa ocasião, olha o que aconteceu para provar isso. Numa ocasião, uma criança que hoje é jovem, o Vitor, filho do pastor Marco Shelman, estava chorando no final do culto na igreja de Bom Pastor em Viana. E perguntaram para ele por que ele chorava. E ele respondeu: é porque o irmão Durval não está aqui para orar por mim. Papai leu a Bíblia por aproximadamente 8 vezes, o que muito o fortaleceu espiritualmente e na realização da obra do Senhor durante toda a sua vida. Durante todas as suas vidas cristãs, papai e mamãe foram servos do Deus Altíssimo, pessoas de muita oração e dedicação no trabalho do Senhor, com o dom de evangelização que Deus lhes deu, eles ganharam muitas almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam todos os dias na igreja
igreja, faça chuva, faça sol. Não havia tempo ruim para eles virem à casa do Senhor para adorar, para trabalhar no avanço do reino de Deus nessa terra. Muita gratidão a Deus, aos nossos pais, Durval Jacob Licker e Maria José de Oliveira Licker, que criaram todos nós, filhos, no verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação das nossas almas. E assim somos gratos pelo centenário do nosso pai, Durval Jacob Licker. Glória a Deus. Deus seja louvado.